Paz do Senhor. Louvado seja Deus. Feliz com a oportunidade de estar mais uma vez cultuando juntamente com os irmãos. Louvado seja Deus. Hoje nessa incumbência, trazer a palavra, o pastor tinha me convidado domingo passado. Aí eu falei, vai esquecer, não vai lembrar. Não esqueceu não, quando eu cheguei hoje de manhã na ceia, ele falou, é você à noite, né? Eu falei, amém. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, dos demais irmãos, também sua família. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Irmãos, por gentileza, o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15. Louvado seja Deus. Deus abençoe também a vida da minha esposa, minha guerreira, minha companheira, que vem me aturando aí, esses anos aí. Deus continue abençoando. E toda a igreja também, em nome de Jesus, que se dispuseram, saíram dos seus lares, estão aqui nesta noite mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, eu quero ler. Louvado seja Deus. A partir do 11. Aleluias. A epígrafe diz, Jesus profere a parábola do filho pródigo. Verso 11 diz assim, disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 17. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome. Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Amados, o Novo Testamento, ele é recheado de parábolas contadas em formas de alegorias, para um bom entendimento da mensagem, da narrativa. São pequenas narrativas, onde o narrador ali está tentando transmitir uma mensagem, ensinar algo para o povo, para uma pessoa. E Jesus, em muitos de seus textos, trazido por forma de parábolas. O Novo Testamento contém 40 parábolas. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João, apenas repete 2 das que foram ditas nos anteriores. Mas a gente debruçando nesse texto, no livro de Lucas, Dr. Lucas, aonde foi narrada ali 18, na verdade ele tem 28, são 28 parábolas, mais 10 delas são repetidas, 18 delas não. No livro de Mateus são 20 parábolas, e no livro de Marcos contém 9 parábolas, e dessas 9, 7 são repetidas. Portanto, são 2 parábolas novas que contém no livro de Marcos, desculpe. E nesse evangelho ao qual nós lemos, Dr. Lucas, tem essa parábola do filho pródigo que não se repete nos demais evangelhos. E é nela onde nós vamos passar alguns versículos e entender um pouco do que Deus quer falar com a igreja, comigo e também com a igreja, no nome de Jesus. Amém? Eu titulando esse texto, o texto já tem por si um título,
onde diz Jesus profere a palavra do filho pródigo, mas eu quero trazer nessa noite aqui 7 passos do filho pródigo para a sua perdição. 7 passos, 7 erros, 7 atitudes, 7 consequências. Então nós vamos debruçar nesses versículos, em alguns versículos, e tentar entender a mensagem o que é esta mensagem quer trazer para nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, também nesse mesmo capítulo 15, a gente vai ter a parábola da ovelha perdida, no início do capítulo 15, e entre o capítulo 15, a ovelha perdida e o filho pródigo, temos ali a parábola da dracma, daquela mulher que perdeu a moeda, e ela diligentemente procura a encontrar. Então eu achei muito interessante esses 3 textos, essas 3 parábolas, mas nós vamos degustar do filho pródigo aqui, desse texto do filho pródigo, em nome de Jesus. Amém? A primeira consequência, irmãos, foi a sua exigência. Primeira consequência foi a sua exigência. E qual foi a sua exigência para com seu pai? Ele fala: pai, dai-me a parte da fazenda, dai-me a minha herança, a minha parte. Foi a primeira de suas consequências. O pai, por si, e vendo a atitude do seu filho mais moço, ele faz o que o filho lhe pede. E o texto vai dizer, irmãos, que alguns dias depois, ele sai. Ele vai para uma terra distante. Aqui o filho. E o mais moço deles disse: pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Aí no 13 diz: e poucos dias depois, ele parte, juntando o que ele tinha, partiu para uma terra longe, longínqua. Então, a primeira consequência dele foi querer a sua parte da fazenda. Seu pai ainda vivo, mas ele já queria a parte da sua fazenda, a sua herança. E o que me chama a atenção nesse texto é que ele ajunta tudo o que tinha e sai, sem olhar para trás, achando que estava fazendo um bom negócio. No texto quando eu falei que ele inicia no capítulo 15, com a parábola da ovelha perdida, por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente pode se perguntar: mas por que o pai permitiu o filho sair? Mas por que o pai não foi atrás, não juntou de um dos seus servos, não juntou seus servos e foi atrás do seu filho após a sua saída, para trazer, para regressar para casa novamente? Ele não foi, sabe por quê? Porque o filho sabe o caminho de casa. Ele não estava perdido. Ele pediu a sua herança e saiu. Diferente da primeira palavra do capítulo 15, que fala da ovelha perdida. A ovelha se perdeu, se desgarrou do rebanho. E o pastor das ovelhas, deixando as 99 em segurança, foi atrás daquela que estava perdida. Talvez você se pergunta, alguém se perdeu no ministério, alguém caiu. E a obrigação nossa da igreja é orar e buscar essa ovelha que está perdida. Mas aqueles que se saem, que pedem a sua herança, que herança é essa? Me dê minha carta, porque aqui não me pertence mais, eu vou procurar uma outra terra para viver. Não é papel do pastor ir correndo atrás dele. Ele veio até o pastor e pediu a sua herança, pediu a sua carta. Quantos a gente já viu durante esses longos anos? Outra que me chama a atenção, durante esses 11 anos de ministério que eu tenho juntamente com os irmãos, quem está aqui desde o início, 11 anos, eu vi muitos irmãos passarem por aqui em suas oportunidades, chegar e: pastor, o senhor é um pai, o senhor é um pastor, o senhor é uma bênção.
Não é que não seja, é uma bênção nosso pastor, sim. Mas o que me chama mais atenção é que quando esse filho que está tanto chamando de pai, você é um pai, abraça, beija, carinho. Quando chama atenção faz biquinho. Quando chama atenção não quer ser repreendido. Porque com certeza aquele pai falou para o filho: filho, o que é isso? Você vive com a gente aqui, não te falta nada, você tem tudo. Por que isso? Por que disso agora? Aí tem muitos que quando é chamado a atenção, é colocado de castigo, fica de biquinho. Mas não é pai, porque o pai que ama, cuida. O pai que ama quer ver o bem do filho. Jamais nós vamos querer o mal dos nossos filhos, se nós estamos tentando, se nós estamos ensinando, corrigindo, porque queremos o melhor para ele. Assim é o papel do pai e do pastor, orientar as suas ovelhas. Então, muitos que eu já vi aqui chamando de pai, quando é chamado, não gosta. Faz biquinho. Que filho é esse? Filho rebelde? Não gosta de ser chamado a atenção? Já vi muitos. E 90% deles não permanece. Alguns perseveram, porque são crentes verdadeiros. Aceita a correção. Abaixa a cabeça, sim, Senhor, errei. Me perdoe a igreja, me perdoe o pastor, passa pelo seu castigo e continua firme, dando glória a Deus. Mas esses, pai, não pode chamar a correção, pai não pode chamar a atenção, porque com certeza aquele filho foi chamado. Com certeza aquele filho foi orientado: filho, não faça isso, está errado. Para que essa atitude? Não precisa disso. O que é que você quer? Não, eu quero minha herança. Assim foi feito. Foi dada a sua herança, sua parte da fazenda, e ele partiu. O livro de Levíticos e o livro de Deuteronômio vai dizer que cuidar de porcos, meus irmãos, que porcos eram animais imundos. E aonde ele foi parar? Tendo do bom e do melhor na casa do pai. Ele foi agora, louvado seja Deus, foi cuidar de porcos. Depois que pegou sua fazenda, sua parte da herança, gastou tudo, porque tinha muitos amigos, com certeza. Estava cheio de dinheiro, estava abonado, vamos dizer assim. Então estava rodeado de amigos. Porque é assim, quando você tem muitos amigos do seu lado. Quando você não tem nada, se afasta todos. Mas, e aí ele gastando tudo, da forma mais errônea possível, passando necessidades, ele vai agora ao encontro de um cidadão, um homem daquela cidade, atrás de um emprego, e o que ele encontra ali era cuidar de porcos. Uma vergonha, uma humilhação para um judeu, porque era considerado um animal imundo, e eles não podiam tocar. Imagine cuidar e ainda desejar comer do que os porcos comiam. É uma vergonha, mas foi uma das consequências de suas atitudes. Porque nós fazemos as nossas escolhas. É eu que escolho, é você que escolhe. Agora as consequências não é nós que escolhemos. As consequências vão vir de acordo com as nossas escolhas. Louvado seja Deus. Aleluias. Depois de ter gastado tudo, vai cuidar agora de porcos, uma humilhação, cuidar de porcos, mexer em animais imundos,
Isso foi o que sobrou para ele. Mas o que me chamou bastante a atenção nesse texto é ele lembrar, é ele perceber que estava errado, que ele tinha pecado contra o Pai, contra o céu, e sentiu o desejo de regressar, de voltar. Imagino ele imaginando se o pai o iria receber, depois dele ter gastado a sua herança, depois dele ter gastado tudo. Imagino ele chegando lá e o pai recusando. Mas não, irmãos, o pai estava todos os dias na porta da casa, olhando à distância, esperando a volta do seu filho. Por quê? Porque ele sabia o caminho de volta. Ele não estava perdido igual a ovelha, que precisou o pastor ir atrás, colocar no ombro e trazer de volta para o meio do rebanho. Não. Então aquele que às vezes sai do ministério pedindo sua carta, pedindo a sua herança, e parte, e quando retorna, sente o desejo, vê que errou, e sente o desejo de retornar, a igreja está de portas abertas, de braços abertos para recebê-lo. Louvado seja Deus. Não precisa ficar, muitas vezes a pessoa questiona, por que não foi atrás? Não, ele sabe o caminho de volta, e no momento certo, no momento oportuno, ele vai perceber o erro dele, e ele vai retornar. Assim como a ovelha tinha um grande valor para o pastor, porque poderia pensar, mas eu tenho 99, para que eu vou atrás daquela que se perdeu, dando trabalho? Não. A mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, perdeu uma. Eu ainda tenho 9, para que eu vou procurar? É uma só? Não, todas tinham valor. Assim como a moeda tinha valor para aquela mulher que estava prestes a se casar, assim como aquele pastor de ovelha, tinha aquelas 100 ovelhas e uma se perdeu, aquela que se perdeu tinha grande valor, igual às demais, louvado seja Deus. Assim é aquela ovelha que se perdeu no caminho. Nós, um irmão, que às vezes num transcorrer, se deslizou, se soltou do grupo, se desgarrou do rebanho, ela tem igual valor com as demais que estão no aprisco. Toda alma tem valor para Jesus. Jesus não quer que nenhuma se perca. Todas têm valor, no nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E ele regressando para sua casa, imaginando o que queria, narrando ali em seu coração o que queria dizer para o seu pai. E ele, ao chegar, no 18, ele vai dizer: olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e te direi. Isso foi uma decisão que ele tomou. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de que seja chamado teu filho. Faze-me de um dos teus trabalhadores. Ele falou: meus trabalhadores dos meus pais tem pão, tem alimento, tem tudo do bom e do melhor. Basta ele fazer como um dos seus trabalhadores, que para mim já vai estar bom demais, do que ficar aqui cuidando de porcos, padecendo essa necessidade. Vou lá, foi uma decisão dele levantar e ir. É o que falta muitas das vezes. Às vezes a pessoa caiu, está em pecado, está lá fora, e muitas das vezes falta a atitude de reconhecer o seu erro e procurar vir para o aprisco novamente, vir para o rebanho novamente. Às vezes falta essa decisão de se levantar, de reconhecer o seu erro e aceitar, louvado seja Deus, aquilo que foi imposto pelo líder. Louvado seja Deus. E levantando-se foi para o seu pai, e quando saiu, estava de longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe o seu pescoço e o beijou. O filho sujo, maltrapilho, o pai não olhou para a sua situação,
e lançou em seu pescoço, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de que chames seu filho. Mas o pai disse ao seu filho, aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel no dedo e uma sandália nos pés. Honra, alegria, o seu lugar de volta. Louvado seja Deus. Assim será nossas vidas. Teremos honra. Louvado seja Deus. O pai jamais abandonará o seu filho. Louvado seja Deus. Ainda que ele venha sujo, maltrapilho, sem sandálias no pé, sem proteção nos pés, o Senhor Deus, louvado seja Deus, preparará tudo. Glórias a Deus. E por este retorno, por este regresso, daquele que havia deixado a casa do pai, saído da presença, da proteção, o pai alegre com o seu retorno, com a sua volta, manda lhe preparar um belo banquete para comemorar o seu retorno. Seu filho, lógico, o mais velho, ele vai questionar: estou aqui há tanto tempo, nunca mataste um bezerro para mim. E o pai vai dizer: tudo aqui é teu, você pode matar quando você quiser, mas este teu filho não, este teu irmão não, ele estava no mundo, estava perdido, e hoje é dia de se alegrar, porque ele retornou. Louvado seja Deus. A alegria no céu quando a alma se arrepende. A alegria no céu, a festa no céu quando a alma se arrepende. Porque sabemos que o mundo, quem já esteve no mundo, quem não nasceu num berço evangélico, quem veio lá de fora do mundo, sabe como é difícil, sabe como é a situação lá fora. E hoje, a pessoa depois de desfrutar do bom e do melhor, da presença de Deus, das maravilhas que Deus prepara para nossas vidas, querer retornar. E este homem, este moço, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não me diz quanto tempo ele ficou no mundão, padecendo, porque vai dizer que ele padeceu. Enquanto estava na casa do pai, era alegria, festa, do bom e do melhor, mas bastou sair para padecer necessidades, bastou sair para passar fome, bastou sair para ser humilhado. Mas quando volta, a alegria e a festa. Louvado seja Deus. E assim foi. E assim eu entendo que toda alma tem valor para Deus. Nós, como cristãos, às vezes eu costumo falar com minha esposa quando estamos conversando, e um questionamento que às vezes eu cito: quantas almas você ganhou para Jesus neste ano? Quantas almas você falou do amor de Jesus este ano? Para quantos? Muitas cadeiras vazias, que poderia estar sentado alguém da sua família, da sua rua, um amigo. Mas se nós não falarmos do amor de Cristo, eles continuarão lá fora. Essas almas continuarão se perdendo no mundo. O nosso papel é papel de atalaia, é de falar do amor de Jesus. É abrir a nossa boca e falar na oportunidade que nós tivermos. Porque muito triste é a gente passar o ano todo, 365 dias, ou 366, como queira, no ano bissexto, e não falar sequer do amor de Jesus para alguém. Estamos sendo muito egoístas, querendo Jesus só para a gente? Somos crentes só na igreja? Temos que falar, irmãos. Se nós tivermos a oportunidade, fale. Eu sei que a igreja já fala, mas vamos falar mais. Vamos falar do amor de Jesus mais. Vamos chegar no final do ano e dizer assim: ganhei uma alma para Jesus. Diz que uma alma apaga multidões de pecados.
Vamos ganhar uma alma para Jesus. 2 almas, 3 almas, 4 almas. Mas vamos ganhar almas. Porque a coisa não está fácil aí fora. Muitos se desviando, muitos se perdendo. E muitas igrejas se esvaziando. Mas sabemos que tem uma igreja fiel, aonde fazemos a nossa parte. Sabemos disso, que fazemos a nossa parte. E que a gente não podemos nos acomodar. Pedimos nas nossas orações que eles possam enxergar e entender que o caminho é Jesus. Com certeza, na nossa família, sempre tem alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Um Jesus te ama, um convite, vamos à igreja hoje, e deixar Deus fazer a obra. Louvado seja Deus. Irmãos, este texto foi o que Deus colocou no meu coração, a parábola do filho pródigo, e o que ficou marcado, enquanto estava lendo, enquanto estava meditando, foi o que eu já disse, acerca da importância de uma alma para Jesus. Então não perca a oportunidade que você tiver, fale de Jesus. Fale do amor de Jesus. Aqui já é pregado, em todos os cultos, mas e lá fora? Estamos falando? Então não perca as oportunidades, não tenha vergonha, não seja um cristão 007, amém? Que Deus continue abençoando a vida da igreja, a vida dos irmãos, sua família, que Deus dê um restante de semana abençoado, dê uma semana abençoada, na verdade hoje é o primeiro dia da semana, que dê uma semana abençoada. Tivemos um culto maravilhoso hoje de manhã aqui, e agora à noite estamos aqui mais uma vez, aonde poderíamos estar em nossa casa ou em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui, para ouvir a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Esperava trazer algo mais, escrevi tanta coisa aqui, mas acabei nem lendo as coisas que eu escrevi. A gente às vezes, faz um plano, mas Deus faz outro. A gente quer falar algo, mas Deus às vezes muda, e a gente acaba falando coisas até que não escrevemos, ou que passamos. Às vezes eu gosto de escrever o que eu pretendo falar para a igreja, para não esquecer, que a memória falha. Estou ficando velhinho, 40 anos, então às vezes falha. E aí, mas foi isso que Deus colocou no meu coração, para a igreja. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Antes de entregar, eu acho que todos são crentes, mas